O personagem mais relevante dos animes, com toda certeza ele tem a maior importância. Ele simplesmente mudou o futuro de uma indústria inteira. Sim, eu tô falando de Goku. Eu poderia falar sobre Dragon Ball como um todo, mas eu acho que o maior símbolo de Dragon Ball é sim o Goku. O rosto de Dragon Ball é ele. Quando você pensa em Dragon Ball, você não pensa em outros personagens, você pensa no Goku. E olha que nós temos personagens muito importantes, Gohan, Trunks, Vegeta e etc. Vai embora. Pasmem, todos eles têm importâncias narrativas, todos eles têm momentos importantes, nenhum é jogado de lado. O Trunks na saga Cell, o Gohan também na saga Cell, todos eles têm muita importância. Você pega o Vegeta na saga do Majin Buu. Então eles não são personagens jogados de lado como em muitos outros animes que fazem. Até o próprio Kuririn tem destaque e desenvolvimento na história de Dragon Ball. Só que aí que tá a questão, nenhum deles é o protagonista de Dragon Ball. Ele é o mais forte, ele é sempre o primeiro a se transformar, ele sempre é aquele que tá batendo de frente com os grandes vilões de cada arco. E fora que foi ele que criou o grande protótipo de todo protagonista comum que todos nós conhecemos. Grande parte dos protagonistas que saíram depois do Dragon Ball, sim, herdaram alguma característica do Goku. Natsu, Gon, Naruto, Tanjiro, Luffy, Midoriya, Ash, esses personagens eles pegaram muitas características do Gon. Entre outros animes que simplesmente herdaram algumas características bem pequenas, como comer muito ou ser muito puro e coisa do tipo. Pode ser só um chute, mas fora do mundo dos animes também, como séries, filmes e entre outras coisas, há referências de Dragon Ball. O Goku é um personagem simplesmente revolucionário para a cultura dos animes. É que nós já estamos acostumados a ver ele muito frequentemente ou ver características dele em outros personagens. Mas ele, sim, foi o primeiro. Dragon Ball foi criado em 1986, são mais de 38 anos de personagem. Gerações e gerações assistiram Dragon Ball com muita frequência, então acabou sendo normalizado um personagem como o Goku. E aí que tá o problema, todo mundo acha fácil criar um personagem como ele, mas não é. E ainda mais agora com o que acabou de acontecer, nós devemos parar e refletir sobre o personagem, sobre a obra em si, né? Não devemos falar sobre qualidade ou como a obra foi genial, mas em si sobre a sua importância e o que ela proporcionou a nós, sabe? E um personagem como o Goku, ele nunca vai ser superado, porque ele deixou de ser só um personagem e passou a ser um exemplo, um molde, um modelo. Um personagem como ele simplesmente transpassou o limite daquilo que a gente conhecia, né? E falando sobre questão de poder, sim, o Goku não é talvez um dos personagens mais fortes dos animes, porque existem personagens extremamente quebrados e com poderes simplesmente surreais que poderiam acabar com ele. E eu não quero entrar nesse fato de ele ser forte, ou mais fraco, ou como ele derrotaria, como ele perderia. E o engraçado de tudo isso é que todo mundo fala de força, mas ninguém reparou que o Goku ele virou o horizonte de poder. Pessoas quando pegam um personagem forte, elas simplesmente comparam com quem? Goku. Olha que interessante. Acaba sendo até engraçado, né? Porque as pessoas estão sempre discutindo quem é mais forte que ele, mas ele é sempre o exemplo de força, então fica meio que até complicado, né? E fora que foi ele, né, assim, como um personagem que criou essa coisa de poder, né, essa coisa de personagens cada vez mais forte. Lembrando que em cada arco de Dragon Ball a escala de poder vai sempre aumentando e ela não tem um limite em si. O limite vai ser até o final da obra, então enquanto a obra durar não vai ter fim. E isso logo após foi assimilado por outros animes, mangás e etc, que simplesmente entenderam isso como algo bom. Tem muitas pessoas que dizem que isso é ruim, sabe? Um personagem que não tem um limite, que o poder dele é simplesmente ele vai ficando mais forte, ele não tem um limite, que a mesma coisa vale pro universo e etc. Mas é algo bom. Veja quantos animes surgiram com qualidade enorme. Dá pra dizer que o Goku é assim o pai dos protagonistas de anime agora. Bom, a ideia desse vídeo era falar sobre o Goku, mas mais especificamente era também referir como Akira Toriyama era um cara simplesmente genial. Eu tô aqui só 5 minutos, mas poderia gravar tipo meia hora, 2 horas de simplesmente só falando sobre
como esse cara criou um padrão de sucesso, um padrão de narrativa, um padrão de poder. Todos nós já sabemos na notícia da morte de Akira Toriyama, mas vamos falar sobre as coisas que ele fez e não sobre o seu fim. Bom, essa foi a intenção do vídeo, então falou aí.